Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, é um prazer estar com vocês. Sou o professor Nilson Luiz, seu amigo da segurança de voo, não é isso? Nossos encontros têm sido cada vez mais frequentes, certo? Então, eu recebi uma demanda para falar um pouquinho com vocês sobre a ICAO, né? O que vem a ser a ICAO e o que ela procura, tá certo? Então, assim como nos assuntos anteriores que nós tratamos, um vídeo curto, nessa nossa intenção aqui, não esgota o assunto, é claro, né? Entretanto, a gente consegue falar um pouquinho para vocês do que vem a ser a ICAO, de forma que as pessoas que esqueceram voltem a lembrar, né? E quem nunca ouviu falar do assunto tenha a primeira impressão do que vem a ser a ICAO. Tá certo? Então, onde é que começou essa história? Onde é que começou tudo? A ICAO começou na Convenção de Chicago, né? E foi uma reunião de 24 delegados de 54 países diferentes. Lá, nessa reunião, foi elaborado um tratado a ser seguido pelos estados participantes, né? Os estados participantes passaram a ser chamados de estados signatários da ICAO. Então, o que quer dizer ICAO? ICAO quer dizer Organização Internacional da Aviação Civil. Essa organização foi criada durante a Convenção de Chicago, em 1944, e tem sua sede em Montreal, lá no Canadá. Certo? O texto da Convenção entrou em vigor em 4 de abril de 1945 e foi publicado oficialmente pela ICAO através do DOC 7300. Então, se você entrar lá no site da ICAO, você consegue visualizar o DOC 7300. Foi o documento oficial que tornou legal o funcionamento da ICAO. Tá claro? Dentro desse DOC 7300, eu destaco para você o artigo 37. O que diz lá o artigo 37? Lá vai dizer que os estados participantes se comprometem a atingir o maior grau possível de uniformidade em todas as questões relativas à atividade aérea internacional. Tá certo? Então, notem que o ambiente de abrangência aqui não é só a segurança de voo, né? Nós vamos ter 19 anexos, 19 assuntos, né, abrangidos pela ICAO. Nós vamos tratar aqui bem rapidamente. De maneira genérica, o que vem a ser, de maneira geral, o que vem a ser, quais são os objetivos da ICAO? Primeiro, são 3, tá? Primeiro, desenvolvimento de princípios e técnicas de navegação aérea internacional. Foi aí a primeira intenção de padronização internacional quanto à navegação aérea. Tá claro? Organização e progresso dos transportes aéreos, visando a segurança, a eficácia, a economia e o desenvolvimento dos serviços aéreos. O segundo objetivo da ICAO. E o terceiro, procura organizar e dar maior eficiência aos serviços de quê? De infraestrutura aeronáutica nos países em desenvolvimento. Essa também é uma visão que a ICAO tem, de elevar, né, esses países em desenvolvimento para melhores condições de exercício da atividade aérea internacional. Tá claro? Então, de uma maneira geral, esses são os 3 objetivos da ICAO. Tá certo? Eu tenho mais uma coisinha para dizer para vocês da ICAO sobre o conteúdo, né, da convenção. O texto da convenção ele é complementado por 19 anexos. Esses anexos estabelecem padrões de quê? 2 tipos de padrões. Cumprimentos obrigatórios e práticas recomendadas. Então, vamos lá. Cumprimentos obrigatórios e práticas recomendadas. Então, a ICAO, através dos seus 19 anexos, define ações obrigatórias e ações recomendadas. Tá certo? E essas ações, de uma maneira geral, né, lá dividindo entre os 19 anexos, elas tratam efetivamente do exercício da atividade aérea internacional. Né? Transporte aéreo, passageiros, licença de pessoal, tudo. Tá certo? E o CIPAER nessa história? A segurança de voo, né?
O CIPA-E segue o anexo 13. O título do anexo 13 é Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Tá certo? O anexo 13 trata especificamente de diretrizes que os países signatários têm que seguir para executar as investigações de acidentes. Então, como o Brasil é signatário da ICAO, todas as prerrogativas executadas numa investigação de acidentes, elas são definidas no anexo 13 da ICAO, né? A legislação nacional é só uma adaptação ao anexo 13. Tá certo? Então, o anexo 13 é a informação raiz quando você trata de investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil ou em qualquer outro estado signatário da ICAO. Correto? No Brasil, o órgão responsável pela investigação de acidentes é o CENIPA. Em 2009, a ICAO implementou o sistema SMS. Já ouviu falar? É Safety Management System, né? Qual é a finalidade disso? Ele teve a finalidade de ampliar o conceito de segurança de voo. Ele deixou de ser somente na investigação, né? Porque quando você trata somente de investigação, você não abrange a segurança de uma maneira eficaz. Por quê? Porque a investigação é uma ferramenta que só pode ser utilizada depois que acontece o acidente, né? Então, depois que a coisa aconteceu, acontece a investigação, são identificados os fatores contribuintes e isso é divulgado para a comunidade aeronáutica de maneira que um acidente correlato com aquele não venha a acontecer, né? Mas se você trabalhar somente no anexo 13, o que vai acontecer? Você vai ficar sentadinho, esperando o acidente acontecer, depois que o acidente acontecer, você vai lá, executa a investigação e emite lá o relatório final, né? Isso é importante? Isso é de extrema importância, só que é muito pouco em termos gerais, né? Você tem que trabalhar o quê? Antes do acidente acontecer, né? Se você somente ficar passivo, aguardando o acidente acontecer para depois levantar o que aconteceu durante esse evento, o teu trabalho de segurança de voo fica restrito, fica limitado. Por isso que a ICAO teve essa ideia, essa sacada, né, de colocar mais um anexo em 2009, mais um anexo aí dentro do seu conteúdo, né, tratando de SMS. No Brasil, esse sistema Safety Management System ficou conhecido por quê? Por SGSO, né? Sistema de Gerenciamento e Segurança Operacional. Sistema de Gerenciamento e Segurança Operacional. Tranquilo? O anexo 19 define que cada estado signatário deve estabelecer seu programa de segurança operacional com a complexidade das atividades de aviação civil que são desenvolvidas em seu território. Então, cada estado vai ter que implementar e colocar em prática um determinado programa que seja compatível com a aviação, com a atividade aérea que existe, que acontece dentro do seu território, não é isso? Então, isso aí vai ter que ser adequado para cada país, correto? O SGSO foi implementado no Brasil pelo PSOE-ANAC. O que é o PSOE-ANAC? É Programa de Segurança Operacional para a ANAC. Né? O PSOE-ANAC foi o programa que implementou no Brasil, né, o SGSO, ou seja, que tornou em prática o anexo 19 da ICAO. Tá certo? O PSOE-ANAC ele estabelece como estratégia para a gerência de segurança operacional a elaboração e a implementação de programas específicos para a ANAC e para o COMAER. Então, o que o PSOE-ANAC definiu? Que a ANAC e o COMAER vão precisar fazer o quê? Elaborar programas específicos e implementar, ou seja, colocar em prática. Elaborar e implementar programas de gerência de segurança operacional específicos para as atividades às quais ele gerencia. Tá certo? Na ANAC, o PSOE-ANAC define as diretrizes e os requisitos para a implantação e o desenvolvimento do SGSO, ou seja, SGSOs para os seus entes regulados. Então, a ANAC tem lá os seus entes regulados, né? E ela, através do PSOE-ANAC, ela define de que maneira, né, o sistema de gerenciamento de segurança operacional precisa ser colocado em prática em cada uma desses segmentos de empresas, né?
seja empresa 45 de manutenção, seja 135, 121, né? Então, se você entrar e ler cada um dos RBACs, né? O 121, o 91, o 135, né? Os RBACs específicos, você vai ter lá o capítulo que trata de SGSO. Tá certo? Se você puder fazer esse curso de SGSO, como eu fiz, vai ser uma grande oportunidade para você. Você vai ter uma abertura muito maior de pensamento quanto à segurança de voo, né? Porque você expande, você sai daquele quadradinho limitado pelo anexo 13 e passa também a enxergar as outras possibilidades advindas do anexo 19 da ICAO. Tá certo, meu amigo? Então, o que nós tratamos aqui nesse rápido encontro nosso de hoje? Nós falamos da ICAO, falamos que ela surgiu lá na Convenção de Chicago, em 1944, né? Falamos que a ICAO tem a sua sede lá em Montreal, no Canadá. Falamos dos 3 objetivos da ICAO. Falamos que depois do anexo 13 foi criado o anexo 19, né? Que criou o SMS, Safety Management System, que no Brasil ficou conhecido como SGSO. E falamos também que o PSOE-ANAC foi responsável pela implementação dos programas específicos de gerência de segurança operacional, tanto por parte da ANAC, tanto por parte do Comair. Tá certo, meus amigos? Espero que tenha sido proveitoso para você esse pequeno vídeo, tá certo? E acompanhe aí o professor Nilson Luiz, Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter, tá certo? Professor Nilson Luiz, por extenso. Você vai me encontrar nas redes sociais. Né? Fale conosco, entre em contato, vamos tentar interagir, sempre buscando o quê? Reduzir o número de acidentes. Fiquem com Deus, bons estudos e continuem contando comigo. Até logo.